que nos trará a mensagem. Bom dia! Semana passada, o porteiro do prédio nos encontrou e ele disse assim, vou despedindo de vocês que eu vou ter férias. Aí eu peguei, virei para ele e disse assim, boas férias, e como a gente não vai se ver, Feliz Páscoa. Depois eu entrei no carro, passei o dia, fiquei pensando, o que eu quis dizer para ele quando eu disse Feliz Páscoa? Você deu Feliz Páscoa para alguém hoje de manhã? Eu recebi alguns e dei alguns. Se eu não te dei uma Feliz Páscoa, uma Feliz Páscoa. Mas o que eu e você queremos dizer com isso? Quando você encontra alguém nesse domingo e você diz Feliz Páscoa, o que eu e você queremos dizer? Talvez a gente queira dizer assim, Jesus ressuscitou! Aleluia! A Miaco estava querendo que a gente desse um aleluia, mais aleluia. Estava aleluia. Ela queria um aleluia, aleluia, né, Miaco? Jesus ressuscitou, né? Aleluia. Ressuscitou. Todo mundo sabe, pastor. Para com isso. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Sabe, essas semanas, como eu já estava escalado para esse culto, então eu vim um tempo meditando e pensando, recebi um desafio de gravar uma meditação de tentar ser em 1 minuto falando da Páscoa, e eu fiquei lendo o texto bíblico, meditando, e eu mergulhei no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que sem dúvida é o texto que mais fala sobre essa questão na Bíblia. Não do fato e da verdade que Jesus ressuscitou e a Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo. Isso significa para nós que nós não cultuamos um Cristo que ficou num sepulcro, um Cristo morto, mas Deus vivo. Agora, o capítulo 15 de Coríntios é muito tremendo, depois você gasta um tempo lendo ele com bastante calma. Mas ele é bastante profundo e rico. E eu queria te convidar comigo a gente fazer um mergulho nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15. E depois, quando nós terminarmos, você vai poder virar para a pessoa do lado e falar assim, Feliz Páscoa. Agora, uma Feliz Páscoa de aleluia. O que está acontecendo? Todo o texto bíblico, ele é escrito com o que nós chamamos um pano de fundo, ele tem uma moldura histórica. A Bíblia não caiu do céu, né? A tábua das leis foram escritas pelo Senhor, Moisés as recebeu, uma vez quebrou, depois recebeu outra. Mas com exceção disso, nós não temos nenhum outro texto que caiu do céu. Veio escrito pronto. As cartas, em especial no Novo Testamento, foram escritas dentro de uma moldura histórica. Está acontecendo alguma coisa, existiu uma igreja numa cidade chamada Corinto, existiam pessoas ali. E quando Paulo escreve essa igreja, ele está escrevendo com algum objetivo, ele está tratando de alguma questão que foi levantada ali. E quando você chega no capítulo 15, Paulo está tratando de uma situação que ocorreu. Quem estudou esse texto vai perceber. E qual era essa situação que estava acontecendo ali na igreja de Corinto? Qual é a moldura desse texto? O que suscitou Paulo escreveu o capítulo 15 inteiro? A pergunta que Paulo está tentando responder, ou a doutrina que ele está tentando combater, era uma infiltração de um pensamento, ou de um desvio teológico, que estava havendo dentro da igreja de Corinto, porque havia pessoas pregando que não havia ressurreição dos mortos, não haverá ressurreição dos mortos. Então, a moldura desse texto é
existe ou não existe ressurreição dos mortos? E Paulo vai tratar o capítulo inteiro para conversar com os irmãos de Corinto. E por que Paulo faz isso? Porque ele diz assim, para com isso, meu irmão, que besteira é essa? Ué, como diria um mineiro, um goiano, ai, sou, que isso? O que vocês estão pensando, rapaz? Para com isso. Que pensamento mais idiota. Para com isso. Mas Paulo, ele gasta o capítulo inteiro, são 58 versículos, o capítulo inteirinho, para nos mostrar o que implica essa questão. Então, qual é a moldura do capítulo 15? Existe ou não existe ressurreição dos mortos? Aí Paulo vai fazer uma associação nesse texto, em que ele mostra que a ressurreição dos mortos está ligada à ressurreição de Cristo. Daí nós chegamos na Páscoa. Se nós trabalharmos, esse é um capítulo que Paulo trabalha bastante no que nós chamamos de um tipo de linguagem, nós chamamos de retórica, em que às vezes ele afirma negando, e se isso não for isso, então vai ser isso. Depois ele diz, mas de fato é isso. Então o que Paulo está tratando aqui nesse capítulo todo? Primeiro, a pergunta que estava sendo levantada e que estava sendo pregada, não há ressurreição dos mortos. E Paulo então trabalha o capítulo todo para mostrar o seguinte, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo ressuscitou, e ele faz questão de dizer que houve testemunho ocular, e ele testifica isso, então uma série de outras coisas acontece. Nós ressuscitaremos. E essa é a tese principal do capítulo 15 de Coríntios. A ressurreição dos mortos, a morte não é o fim das coisas. Você entende a implicação disso? Queridos, não há coisa mais terrível, mais horrível de se enfrentar do que a morte. Ah, mas, coitado. Não, queridos, não tem isso. Esperado, inesperado. Nenhum de nós fomos chamados para morrer, porque Jesus veio para nos dar vida. E quando Deus nos criou, Ele nos criou como seres eternos. A morte entrou por conta do pecado, mas por meio de Cristo nós temos vida. Sabe, queridos, mesmo tendo essa esperança, não há coisa tão difícil de lidar quanto a morte. Todos nós aqui perdemos pessoas queridas. Todos nós. De forma chocante, de forma esperada, de forma inesperada, mas ela dói do mesmo jeito. Por isso, o capítulo 15 de Coríntios é um texto essencial para eu e você pensar. Seguindo a estrutura do capítulo 15, Paulo começa nos primeiros versículos, do versículo 1 ao 11, ele vai tentar mostrar o que é a essência do Evangelho. E ele coloca no verso 3 e 4 que a essência do Evangelho, ele declara que a essência do Evangelho está no fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho, ele não é só Jesus morreu na cruz. O Evangelho, Paulo está dizendo que é Jesus morreu na cruz, foi sepultado, morto na cruz, sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Esse é o Evangelho na sua totalidade. Paulo está tentando dizer que quando nós tiramos um pedaço disso, o Evangelho fica incompleto. E essa é a tese do capítulo 15.
Paulo está dizendo que o Evangelho é: Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. E aí a gente pode dizer um grande aleluia. E Paulo diz o seguinte: e ele foi visto, e por mim, como um nascido fora de época, e ele dá um testemunho pessoal do seu resgate, do que a graça de Deus fez na vida dele. É um bolsão aqui que ele aproveita e dá o seu testemunho pessoal. E aí Paulo começa a trabalhar o seguinte: se essa é a essência do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E no credo apostólico nós declaramos: subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A nossa irmã Sara ministrou completo, porque para sempre ele vive, mas um dia ele voltará. E é essa tese que Paulo vai tratar aqui, fala até do final. Dos versos 12 a 19, Paulo vai trabalhar a essência da argumentação dele. E Paulo vai dizer o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, como alguns de vocês costumam dizer que não há, então ele diz o seguinte: então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele traz uma sequência de pelo menos 6 implicações. A pregação do Evangelho é vã, é vazia, não faz sentido. Depois ele vem e diz assim: a fé que vocês tiveram também é vazia. E ele continua: e nós somos tidos por falsas testemunhas, porque estamos declarando que Jesus ressurgiu dos mortos. E mais ainda, os que creram ainda permanecem nos seus pecados. Não há remissão de pecados. E pior ainda, os que adormeceram, que partiram em Cristo, estão perdidos. E mais ainda, nós somos as mais infelizes das criaturas. Você já percebeu que Paulo está dizendo que, se não a ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Então isso é uma catástrofe. Todos nós estamos vivendo um conto de imaginação, uma mentirinha, um faz de conta, uma ilusão. E para muita gente é isso. Para com isso, é balela, meu irmão. Olha o tanto de implicações. Mas Paulo diz assim, ele começa o verso, que é o próximo parágrafo, ele começa o verso 20, dizendo: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas, professor, eu gosto de brincar com meu amigo Rosinho, o professor Edson não está aqui, ele podia explicar o que é esse mas é poderoso esse mas. Mas, tudo isso não é assim. Então a gente volta e vamos dizer o seguinte: a nossa pregação é, para valer. A fé que nós temos é fundada. Nós somos testemunhas verdadeiras. Os que creem, de fato foram perdoados nos seus pecados. E os que partiram em Cristo têm uma verdadeira esperança. E nós somos as mais felizes de todas as criaturas. Você percebe o tipo de linguagem que Paulo está fazendo? Ele pega algo que eles estão falando e ele vai e faz se isso é isso, isso é isso. Mas isso não é isso, então a gente faz a leitura ao contrário. Então, se isso não é isso, isso aqui vai ser isso.
E aí ele continua no próximo parágrafo, do 20 ao 28, dizendo uma verdade que é tremenda, de que a ressurreição dos mortos é uma realidade. Mas de fato Cristo ressuscitou, sendo Ele primícia daqueles que dormem. Visto que a morte veio, 21, veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo do seu pé. E olha que tremendo, verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. O que eu falei no começo da mensagem? Que não tem coisa mais terrível que a realidade da morte. Eu estou morrendo, você está morrendo? Eu estou morrendo. Hoje eu estou mais morto do que ontem, amanhã eu vou estar mais morto do que hoje. Eu dei uma emagrecida, os médicos disseram que eu fiquei melhor, mas eu estou morrendo. Amanhã eu vou estar mais velho do que hoje. Cada dia que passa eu estou mais perto da minha morte. Estou brincando com as palavras, mas essa é a realidade. É chato de a gente falar assim. Mas é a realidade. Mas o que Paulo está dizendo é que a ressurreição dos mortos, ela vai obedecer uma sequência. Jesus sendo a primícia, depois os que dormem, e mais para frente ele vai falar: os que estiverem vivos serão transformados. Mas não precederão os que já dormiram em Cristo. Quando a gente olha esse texto, querido, a gente pensa o seguinte: a morte não é o fim. É dolorida, é triste, dói, mas não é o fim. Eu, como você, já perdi pessoas queridas. A minha esposa fala que às vezes eu sou muito frio, que eu não deixo as minhas emoções extravasarem muito. Se bem que depois que alguns anos, bastante anos atrás, eu fiz uma revascularização no coração, ela disse que eu comecei a chorar mais. Mas eu tenho a impressão de que algumas pessoas que partiram, eu sinto falta. Mas parece que eu dei um tchau, estão morando em algum lugar longe, mas em algum momento eu vou encontrar de novo. Não sei se é o anseio pelo céu, não sei se eu me convenci na cabeça que é isso, é verdade, eu faço a minha razão mandar nas minhas emoções. Mas, querido, pensa que a morte não é o fim, por mais dolorida que ela é. E quando nós celebramos a ressurreição, de Jesus, nós celebramos a ressurreição de todos aqueles que creem em Jesus. Aliás, todos vão ressuscitar. Por isso que ele fala, primeiro os que dormiram em Cristo. Se você ler lá no Apocalipse, você vai entender uma série de outras coisas que a Bíblia fala. Alguns para a eternidade com Deus, outros para a eternidade sem Deus. Mas essa é a nossa esperança. Por isso, quando você olha para alguém e diz assim, Feliz Páscoa, você está dizendo assim, Cristo ressuscitou, e todos aqueles que partiram em Cristo um dia ressuscitarão, e nós também, se partirmos, ressuscitaremos, e estaremos juntos. Não é o fim. Você entende? Não é o fim. Não é o fim. De vez em quando a gente lembra lá em casa das pessoas que partiram, né? Em especial os nossos pais, e a gente vai lembrando algumas coisas. Ele fazia assim, ele fazia assado. E eu fico brincando que a sogra gostava dos genros, né? O Geraldo está aqui para testemunhar. E quando a gente ia lá, ela fazia as coisas caprichadas, né? Eu, particularmente, sempre comi uma costelinha lá na casa da minha sogra. E a gente vai lembrando, com saudade,
vai lembrando frases que diziam, né? Quem de nós aqui, eu estou pegando as coisas de casa, a família está reunida hoje aqui, quem de nós não diz assim, eu gosto de andar de metrô e cedo para a rodoviária, né? Nós vamos lembrando, e lógico, a saudade dói, cada perda que a gente tem, a gente sente muita dor, muita dor. Mas o que Paulo está tentando nos ensinar nesse capítulo 15, e essa é a celebração de Páscoa de hoje, é que isso não é o fim. Depois, no próximo bloco, do verso 29 a 34, ele vai fazer uma série de reflexões contextuais de problemas que estavam acontecendo ali, que eles argumentavam que fazia, e que eu não vou entrar em detalhes, porque eu teria que explicar algumas coisas, você vai falar assim, que esquisito isso que está escrito aqui. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes desse parágrafo. Depois, ele chega no verso 35 até o 49, quando ele vai falar sobre a transformação dos corpos, que o nosso corpo hoje é revestido de corruptibilidade, por conta do pecado e por conta disso que eu falei. Nós estamos estragando a cada dia, estamos ficando velhos. Estamos envelhecendo, isso é mais que normal. Amanhã eu vou estar mais velho que hoje. É um processo normal. E não tem como a gente barrar. Pode usar o produto que você quiser, tomar as vitaminas que quiser. Não tem jeito. Pode tentar ficar mais saradão, né? Tem alguns que vão praticar esportes e falam assim, nossa, você está bem, irmão. Né? Eu fico brincando com o Sérgio, já, nem no parque eu estou indo mais correr, mas quando ia correr, ele dava umas 5 voltas na gente. Passava com o foninho de ouvido, daí a pouco, né? Mas a gente ia lá andando, minha esposa disse que eu não vou caminhar no parque, eu vou passear. Mas não adianta, o corpo ele vai indo, é um processo. Mas Paulo está dizendo que quando vier, na vinda final, quando consumar tudo, ao soar da última trombeta, nós teremos corpos transformados. O que é revestido de corruptibilidade será revestido de incorruptibilidade. Traduz para mim, não sei, nunca vi um. Não sei o que é isso. C.S. Lewis tem alguns livros antigos que ele escreve, que é uma... Não sei se é um tipo de um conto, não sei. Ele imagina alguma coisa do que seriam esses corpos. E no pensamento dele, ele imagina o seguinte, imagina um corpo que consegue se locomover à velocidade da luz. Ele passa nessa parede aqui, porque antes daquilo se movimentar, ele passa, né? Não existe nenhum corpo se movimentar à velocidade da luz, mas ele imagina criaturas que pudessem se movimentar. Não sei se o livro é o Perelandra ou Longe do Planeta Silencioso, não é dessa série do Leão Feiticeiro, Guarda-Roupa, não é a série Nárnia, é uma outra série. Antiga que acho que não está sendo mais vendida. Mas nós não sabemos o que é isso. Por quê? Porque nós só conhecemos corpos revestidos de corruptibilidade. Nós só conhecemos a nossa realidade. Então, Paulo está dizendo que vai haver. E quando nós nos reencontrarmos na eternidade, nós vamos ver pessoas transformadas. E não sei se é boa notícia ou má notícia, mas diz que lá na eternidade nem se casa nem se dá em casamento. Né? Então, eu vou olhar para minha esposa, não vou mais olhar com o olhar de que ela é minha esposa, porque não se casa nem se dá em casamento, então não sei como vai ser isso. Como que vai ser esse sentimento? Eu não tenho ideia do que é isso, porque a Bíblia não dá muita pista do que é isso. Mas fala que o que é revestido de corruptibilidade será revestido de incorruptibilidade. Ele vem traçando isso, vem explicando o que vai acontecer. E de novo ele vai falar sobre o que vai acontecer, né? E no final vai ser dito a morte, onde está a sua vitória, onde está o seu aguilhão. E ele termina esse capítulo com um tom de desafio para aqueles irmãos, e é o desafio para nós.
versos 57 e 58, abre aí, por favor. Versos 57 e 58. Estou lendo a NVI. Diz assim: mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, e um dia voltará. Portanto, outra conjunção pesada para nós. Uma vez que isso tudo vai acontecer, que a ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou, que nós somos aqueles que têm a verdadeira esperança, que a morte não é o final, que a morte será tragada, é o último inimigo a ser destruído, que nós seremos transformados, que a esperança não é o final. Então, uma vez que isso é realidade, está falando para nós que estamos aqui, vivos. Então, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo está falando o seguinte: olha, gente, uma vez que tudo isso que eu expliquei é verdadeiro, que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, viveu um tempo aqui, subiu aos céus, e de onde ele vai vir, e ele vai vir, e os mortos em Cristo ressuscitarão, os que estarão vivos serão transformados, serão revestidos de incorruptibilidade, a morte será destruída. Uma vez que tudo isso vai acontecer, que temos a vitória em Cristo, então Paulo diz assim: fiquem firmes e inabaláveis, dedique-se sempre na obra do Senhor, continue perseverando em servir ao Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, nessa manhã, queridos, que nós celebramos a Páscoa, eu queria dizer a toda a igreja que a ressurreição de Cristo tem como implicação principal que um dia nós ressuscitaremos, e que a morte, por mais dolorida que ela será tragada, ela será vencida. Por isso diz a morte: onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Por isso, quando nós olhamos para o outro e dizemos Feliz Páscoa, nós vamos dizer assim: olha, Jesus ressuscitou, e um dia todos nós estaremos juntos, e podemos relembrar dos que partiram no Senhor, e estaremos juntos. Por isso a Páscoa, querido, é o centro da cristandade. É o centro que celebra a morte, a ressurreição de Jesus. E nos relembra a promessa de que um dia, todos que estão em Cristo, quando partimos, temos a esperança de ressurgir. E aqueles amados que nós perdemos, que partiram, nós podemos relembrar com alegria que um dia nós estaremos juntos. Que aquela última despedida não foi o fim. Foi um adeus dolorido, ou um até logo dolorido. Eu comentei isso já numa pregação, quando eu e Eliana pudemos visitar posso dizer, não sei se eu ousaria dizer um amigo querido, Dr. Russell Shedd. Estava bem no fim, mas lúcido ainda. E na hora de despedir, na saída, eu tive que segurar minhas lágrimas. Nos despedimos. E ele deu um até logo, porque sabia que era um até logo de alguém que não se iria encontrar mais. Mas um até logo de alguém que sabia que ia se encontrar. Ele disse: até logo. Não sei se as palavras foram essas: até breve. Até o céu.
É dolorido, mas essa é a esperança que nós temos. Se apeguemos a ela, queridos. E nesse domingo de Páscoa, vamos dizer bem forte, aleluia, porque essa é a nossa esperança. Então você que perdeu pessoas, você que sente falta, saiba que isso não é o fim. Nós temos a esperança verdadeira. E Paulo termina esse capítulo dizendo: vamos ficar firmes, inabaláveis, perseverantes, servindo ao Senhor, anunciando a mensagem de esperança a todos que não têm esperança. Amém? Olha para o lado, diz para a pessoa: Feliz Páscoa, mas não Feliz Páscoa agora. Feliz Páscoa. Vamos dizer bem forte agora: Jesus ressuscitou. Aleluia! Nós ressuscitaremos. A morte não é o fim. É o último inimigo a ser destruído. Mas será destruído. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra que o apóstolo Paulo nos deixa. Nós queremos nos apegar nessa esperança, Pai, de que a morte não é o fim, de que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos, e aqueles que partiram em Cristo ressuscitarão. Ajuda-nos a pegar essas verdades, para que mantenhamos firme a nossa esperança. E segundo a recomendação de Paulo, sejamos firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Abençoa, Pai, em especial no dia de hoje. Derrama esperança nos corações, Pai, que sofrem a perda de pessoas queridas. Derrama, Senhor, conforto, consolo, na certeza de que temos uma esperança em Cristo, Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que vão ouvir depois, Senhor, renova no coração essa convicção, essa esperança, Pai. Para a glória do Teu nome, graças te damos, porque Cristo ressuscitou. E nós cultuamos um Cristo vivo. E na esperança de que um dia todos estaremos juntos, na eternidade com o Senhor. Oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Sérgio.